Graça e paz para vocês, muito bom dia. Hoje é quinta-feira, abençoados, não é? Hoje eu vim pegar meu carro. Tá muito frio, mas abençoados, o crente, ele não pode se perder não é? Por conta disso ou por conta daquilo. Alô, o crente não pode se perder não. A gente tem um trabalho para Deus, não é? Se há frio, se há calor, se há frio, há murmuração. Se há calor, há murmuração, não é? Aí Deus não se agrada da murmuração. E a gente precisa trabalhar. Quando a gente trabalha numa empresa, a gente não tem que ir trabalhar, abençoados, debaixo de chuva, debaixo de sol. Temos hora marcada com a empresa, não é? Então, precisamos ganhar o nosso pão, não é? Então a gente vai lá e tem que ir lá na empresa, ou entra às 6 horas, ou entra às 10, ou entra às 8, ou entra... Tem que trabalhar, não é? Temos que cumprir horário. Aqui a gente faz um trabalho para Deus, não é? Por amor, não é? Aqui, abençoados, eu falo por mim, eu, Maria, faço um trabalho para Deus, recebo de graça e vou dar de graça, em nome do Senhor Jesus, como eu estou crendo nisso, abençoados. Estou aqui para anunciar a graça de Deus. Estou aqui para anunciar a verdadeira graça de Deus. Se o Senhor quiser me restituir, eu vou agradecer. Se não, eu vou agradecer do meu jeito, do mesmo jeito, do mesmo modo. Eu vou agradecer a Ele com amor, com louvor, com gratidão, porque até aqui o Senhor tem me sustentado. Até aqui o Senhor tem me dado o pão, não é, abençoados? Não me falta nada e não faltará nada também para vocês. Assim eu creio, tá bom, abençoados? Não faltará nada, porque o justo não vai mendigar o pão, porque o pão vivo, esse é que é o mais importante, esse daí cai do céu e é de graça, amém? E é Ele quem nos sustenta. Abençoados, não há um outro modo de viver aqui na terra, regozijando ou recebendo a graça. Para reinar em vida aqui na terra é ouvir ou ler as Escrituras, a graça de Deus. Não há um outro modo, abençoados. E aqui você recebe um alimento espiritual para que no seu dia a dia você viva bem. Não há um outro jeito, abençoados. Vocês precisam entender isso. Porque eu tô triste, porque eu briguei com o namorado, briguei com o casamento e tá tudo bagunçado, e filho em droga, e abençoados, e faltando emprego, e eu tô perdida, abençoados. Não há um outro jeito. Vai ser preciso no seu dia a dia, a graça de Deus, ela vai te ajudar no seu dia a dia, e será notório quando você ter uma vida com Deus, ter uma vida de ler, ter uma vida de orar, ter uma vida de ir para a igreja. Quando você tiver essa vida, abençoados, vai ser notório a mudança sua, vai ser notório, tá bom? Então é no dia a dia, não há outro modo, não há outro jeito. E eu oro em nome do Senhor Jesus, com a palavra de Deus, com a mão em suas escrituras, que é a espada, não é? Essa é a espada do Senhor, abençoados. É a palavra dele que é viva, poderosa e eficaz. E com a minha mão nesta palavra que é viva, poderosa e eficaz, esta é a obra que vai agradar o nosso Senhor. É saber da sua graça, é ser grato, é viver ela, abençoados, porque tudo está escrito, abençoados, e é do jeito que está escrito. Eu oro em nome do Senhor Jesus, com a minha mão, abençoados,
nessa espada que é a palavra. Eu oro em nome do Senhor Jesus, o Cristo ressuscitado, que vocês vão receber água limpa, água viva, água que vai sustentar vocês no seu dia a dia. É esta palavra que é viva, poderosa e eficaz. E esta palavra, ela não volta vazia, abençoados. Eu creio, por isso eu falo, que esta palavra não voltará vazia e você terá compreensão dela. No seu dia a dia você terá entendimento. Eu oro, abençoados, em nome de Jesus. E todos digam amém, tá bom? Então, graça e paz para vocês. Esta é a minha oração, abençoados, para que você crê nessa palavra, para que você receba. Abençoados, se você receber a graça de Deus, entender a graça de Deus, o que foi feito lá na cruz, está no meio do caminho o restante, abençoados, o restante. E é aí que é maravilhoso, hein? E o Espírito Santo de Deus que está em você, ele vai te ajudar e vai te guiar. Amém, abençoados? Então, abençoados, eu vou ler aqui um texto hoje para vocês. E eu estou aqui com esse livro, olha, tá vendo? Do apóstolo Marcos Gomes, é aqui da edição, por direção do Espírito Santo, a gente vai ler o Ministério de Paulo. Vocês vão ver, abençoados, nós falarmos os ministros de Cristo, não é? Eu faço aí uma evangelização no Graça sobre Graça Macedo, que é o meu canal, não é o nome do meu canal. Se inscreve lá, tá bom? Me ajude aí, abençoados, o meu canal a crescer, tá bom? E você também vai crescer, eu não tenho dúvida disso, abençoados. E também vocês, também tem o WhatsApp, não é? Meu telefone 96409-6732, tá bom? Esse aí, abençoado, eu também faço um evangelismo lá no meu status, tá bom? Se vocês quiserem os livros, é só entrar aí no meu contato, tá? E aí também, abençoados, tem também no Facebook, né? Carmen Macedo, também faço evangelismo lá. E assim, abençoados, os canais que eu puder enviar a graça de Deus, eu vou fazer o meu trabalho, abençoados. E o Senhor sabe o desejo do meu coração, que é que hoje os filhos de Deus recebam a graça, o que foi feito lá na cruz, não é? Que muitos ainda estão sem esse ministério, sem essa revelação, não é? Está oculto ainda para muita gente, não é? Porque ainda estão com o evangelho do apóstolo Pedro, do apóstolo João, do apóstolo Tiago, não é? Desses pastores que ainda não compreendem a graça de Deus, não é? E nós estamos no ministério do apóstolo Paulo, tá bom, abençoado? Visto que esse ministério está oculto muito nas igrejas, mas nós vamos anunciar, tá bom? O ministério de Paulo, assim foi dada uma direção para mim, não é? Então eu vou ler o livro com vocês a partir de segunda, hoje é quinta, tá? Amanhã eu preciso terminar uma ministração que o Senhor me deu, abençoados. E amanhã é sexta, né? Então amanhã eu vou trazer para vocês, tá? Uma ministração aí que o Senhor me deu. Vou encerrar, né? Hoje quinta-feira, não é? Com essa palavra aqui que eu estava lendo. E amanhã eu tenho uma ministração que o Espírito Santo me deu. E segunda-feira vamos começar a ler este livro. E será de grande revelação para nós. Amém, abençoados. Todos digam amém, tá bom? E a gente vai ler aqui, olha, a diferença de pastores, a diferença de pastor Tiago e de pastor Paulo. Quando eu estava tomando meu café da manhã e estava lendo isso daqui, vai ficando tudo muito claro, abençoados. Eu vou ler aqui com vocês alguns versículos, tá bom? Então, pastor Tiago falou aqui, olha, lá em livro de Tiago, capítulo 2, vocês, ao tempo que vocês vão ouvindo a graça, abençoados, vai entrando a água limpa e saindo a suja, a sua mente vai ficando descauterizada, não é? E você vai se encontrando na graça e no apostolado, na nova aliança, no novo e vivo caminho, no pacto novo, não é? E vocês vão sendo informado, não é? Vai regozijando, porque a graça é maravilhosa. Então vamos lá, Tiago 2, né? A gente vai começar aqui do versículo 14, tá bom? Vamos verificar aqui o que o nosso irmão Tiago disse, abençoados.
Vocês vão ver a diferença de pastores abençoados. O que é que Tiago pregou? Tiago pregou condenação, Tiago pregou circuncisão. Paulo não. Paulo pregou que não há nenhuma condenação em nós. Paulo pregou o evangelho da incircuncisão, aquele que não vivemos de obras, tá bom? Por isso, na nova aliança, o apóstolo Paulo, abençoados, vocês vão saber muito sobre o apóstolo Paulo, esse ministério maravilhoso que faz nós regozijar hoje na graça de Deus. Então vamos lá, abençoados, a diferença de pastores. Tiago, vamos falar de salvação, ou abençoados? Pastores salvos pela graça de Deus, mas sem o entendimento da graça de Deus. Uma coisa é uma coisa, caqui é caqui, tomate é tomate, tá bom? Tiago, capítulo 2, verso 14. Meus irmãos, ele começa a falar com os discípulos dele. Nós somos discípulos do apóstolo Paulo, tá bom, abençoados? Tiago, capítulo 2, verso 14, tá bom? Meus irmãos, então ele começa a falar. E muitos ainda estão nessa, hein? Tá, porque o encontro, quando a gente vai falar de salvação, os irmãos vêm em cima de nós. Não, irmã, mas tem que fazer sim. Tá escrito lá em João que a fé por obras que nada adianta, que tem que fazer. Vamos lá, abençoados. Eu estou fazendo aqui esse trabalho para Deus. Mas ninguém me imputou isso aqui não, tá bom, abençoados? Eu tenho fé e eu creio que pela graça nós somos salvos, tá bom? Não porque eu estou fazendo, alô, no ministério do apóstolo Paulo não há barganha, eu tenho que fazer para ser, eu tenho que fazer para ter, alô, nas igrejas tem essa barganha, não, na igreja do apóstolo Paulo. Vamos lá? Tiago, capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, ele começou a falar e ministrar na sua igreja. Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé? Você vai ver a condenação que os ministérios põem. Hoje põem condenação no povo. E abençoados, quanta condenação no povo. Então Tiago faz isso, Pedro faz isso, João faz isso. Paulo faz? Não, Paulo não. Paulo não faz. Então, Paulo, esses ministros veio para colocar a condenação. Que se você não fizer, você está condenado. E Paulo veio tirar a condenação dos filhos de Deus. Amém, abençoados? Tiago 2, verso 14. Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo? Veja que ele já começa colocando em seus discípulos uma condenação. Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo? Pois eu digo que pode, porque Paulo falou que pode. Vamos verificar, abençoados. Vamos aqui para uma carta do apóstolo Paulo, tá bom? Vamos lá. Vamos verificar o que o nosso pastor e apóstolo Paulo falou, abençoados. Efésios 2, verso 8. Olha a diferença dos pastores. Há contradição na Bíblia? Não. Há pastores que ainda estão antes de Cristo, estão na lei ainda pregando o evangelho da circuncisão. Nós somos depois de Cristo, depois da cruz. Amém? O que Cristo já fez conosco. Efésios 2, verso 8. Olha, o nosso apóstolo falou. Pois é pela graça. Alô, Tiago? É pela graça. Alô, Tiago não é por obras. Então, Tiago não teve a revelação. Efésios 2, verso 8. Pois é pela graça que sois salvos, irmãos, por meio da fé. E isso não vem de vós. É um dom de Deus. Alô, não é por obras, ô Tiago? Alô, Tiago, nós estamos depois da cruz.
Efésios 2, versículo 8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós. Isso é um dom de Deus. É um dom de Deus. Pela graça sois salvos, disse o apóstolo Paulo. 15. Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, veja que ele vai falando e ele vai colocando uma condenação nos irmãos. Sim. Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, mas não lhe derdes coisas necessárias para o corpo, que provém a nisso. Então hoje, os ministérios hoje de Tiago, eles não dão o que é necessário para o povo. Não dá alimento o suficiente que sustente eles, não dá o alimento correto que sustenta eles no dia a dia. Então, abençoados, vocês na graça de Deus, vocês não ficam nus. Vocês têm palavra. Por quê? Sim, vocês precisam se alimentar. Abençoados, no dia a dia vocês precisam se alimentar. Hoje na graça nós não estamos nus, estamos com o evangelho da paz, não é? Nós não estamos nus, abençoados. Nós não estamos debaixo de uma condenação. Estamos com o evangelho da paz. Eu vou mostrar para vocês lá em Efésios 6, verso 15. Efésios 6, vocês vão ver por que nós estamos com o evangelho da paz, porque não há condenação em nós e você tem paz nesse evangelho que o apóstolo Paulo anuncia. Efésios 6, 15. Efésios 6, verso 15. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé. Claro que tudo hoje nessa nova aliança é por fé e não por obras. Tomando sobretudo o escudo da fé, como o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno, não é? Então, todos os dados inflamados da carne. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Tomai também o capacete da salvação. Efésios 2:8. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então vocês não estão nus. Enquanto vocês, abençoados, estiverem congregando, orando, cantando, louvando, lendo, vendo a ministração, ouvindo a palavra, vocês não estão nus. Para o seu cotidiano, vocês precisam disso, abençoados. Ser cheios do Espírito Santo. Amém? 16. E isso vocês têm. E isso vocês têm no ministério do apóstolo Paulo, o evangelho de paz. Bom, vamos então para o 17. Assim também a fé, se não te, olha só o que o Tiago ele vai falando para os seus discípulos. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Assim também a fé, se não tiver obras. Veja que Tiago diz que é para ter fé, mas também que é para fazer obras, não é? Tipo, você para ser salvo, você precisa se batizar. Ou mas o apóstolo Paulo diz, mas então não é pela graça na nova aliança, mas eu vou ter que fazer. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo, não é? Então, quantos ainda abençoados está nesse evangelho de fazer obras para ser não abençoados na nova aliança? O nosso Senhor, ele veio, buscou e salvou lá em Lucas 5, verso 32, não é? Lá em Lucas 5, vamos ver aqui. Lá em Lucas 5, vamos ler aqui, abençoados, um pouco, lá em Lucas 5. Lucas 5, verso 32.
Veja Tiago como põe condenação nos discípulos dele. Lucas 5, verso 32, abençoados. Olha, olha. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Não é esse não. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver isso aqui direitinho, abençoados. Lucas 5, verso 32. Jesus veio buscar e salvar. Jesus veio buscar e salvar. E o que aconteceu, abençoados? Ele veio, buscou, e não estou achando aqui o versículo agora, tá bom, abençoados? Mas não tem problema nenhum. Depois eu volto e a gente fala sobre esse assunto, tá? Então, Jesus, ele veio buscar e ele veio salvar. Diz uma fala de Jesus, tá? Então, depois eu vejo isso com vocês, abençoados, que eu não tô achando aqui agora e eu não sei de cabeça. Jesus, ele veio buscar e salvar as ovelhas que estavam perdidas. E ele já não morreu, já ressuscitou. E ele não veio mesmo lá no madeiro, ele fez isso por nós. Ele morreu, não é, abençoados? Para isso, Então ele já buscou e ele já salvou, tá bom? E agora, abençoados, não há nenhuma condenação em nós não, tá? Não há nenhuma condenação em nós, não. E aí a gente vai continuar aqui, né? Ele buscou e salvou. Não sei por que eu marquei aqui Lucas 5, verso 32. Mas depois eu vejo isso. 18. Alguém, porém, dirá, tu tens fé? Alguém, porém, dirá, tu tens fé? Eu tenho, eu sei que vocês também têm, abençoados. E eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Quando eu estava aqui, abençoado, o Espírito Santo, ele me levou ao 1 Coríntios. A gente vai ler aqui, ó, um pouco o que Paulo falou aqui, olha. Em 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 1 Coríntios, verso 3. 1 Coríntios, Paulo falou para a igreja, né? Que somos nós. Isso aqui é a igreja de Pedro, a igreja de João, a igreja de Tiago. Deveria estar ouvindo o apóstolo Paulo, aquele que recebeu a graça. Abençoados, é isso mesmo. Todas essas igrejas eram para estar debaixo do apostolado do apóstolo Paulo, mas se perderam no evangelho de ter que fazer. Se perderam nas obras judaicas. E aí, né, não recebem a revelação. Não recebem. 1 Coríntios 3, versículo aqui, olha, abençoados, 1 Coríntios 4, até Tiago, até Pedro e João, não há nenhuma condenação neles não, abençoados. Lá em Gálatas 2, se eu não me engano, fala sobre isso, não é? Foi confiado a ele esses ministérios aí de circuncisão, de ter que fazer, não é? Então, mas nós temos gentios, no novo e vivo caminho, no novo pacto, abençoados, era para os tais estarem sujeitos ao apostolado, sim, do apóstolo Paulo, não é? Mas como Deus é soberano, não é, abençoados, então precisa do Espírito Santo revelar a eles, não é? Então eles continuam ainda nesse ministério de circuncisão, de fazer, não é? 1 Coríntios 4, pois dizendo um, eu sou de Paulo e outro, eu de Apolo, não sois carnais? Paulo falou, não sois carnais? Então, abençoados, não há nenhuma condenação nestes também, não é? Porque foi confiado a eles o ministério da circuncisão, não é? Foi revelado a Paulo e a eles não foi revelado, então eles nem têm culpa. Mas agora você está sabendo aqui, não é, abençoados? O evangelho do apóstolo Paulo, tá bom? Pois dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não sois carnais? Afinal de contas, quem é Paulo e quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é? Afinal de contas, quem é Paulo? Paulo falando, hein? Afinal de contas, quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais crestes?
e isto conforme o que o Senhor deu a cada um. Então, né, abençoados. 6. Eu plantei, Apolo regou. Então, abençoados, o apóstolo Paulo, ele plantou. Eu estou regando a semente que o apóstolo Paulo plantou, que é a graça e o apostolado. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então é Deus quem dá o crescimento para toda obra, para toda boa obra. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, pelo que nem o que plantou, nem Paulo, nem o que rega, nem a Maria, são coisa alguma, mas Deus que dá o crescimento. Então é Deus quem dá o entendimento para vocês, é Deus quem dá o entendimento para o Tiago, é Deus quem dá o entendimento para o João, é Deus quem dá o entendimento para Pedro, tá certo, abençoados? A nós foi confiado este evangelho da graça, não é? Crês tu, 19. Crês tu que Deus é um só? Ai, com certeza, a maioria crê. A maioria. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Ele falou para os discípulos dele, fazes bem. Ele falou para a igreja dele. Não, nós não somos igreja de Tiago, abençoados. Os demônios também o creem. Vê que ele ainda fala em demônios, não é? Os demônios também o creem e estremecem. Então, sim, abençoados. Tem uma parte lá, né, Apocalipse 12, né, fala sobre eles, né? A terra, abençoados, tem ovelhas e tem bodes, tem vaso da ira preparado para a perdição e tem vasos de misericórdia preparado para a salvação. Há 2 sementes na terra, abençoados, sendo que a maioria são ovelhas, graças a Deus, porque foi só a terça parte expulsa do céu. Então, abençoados, vamos lá também para Romanos 4, 5, não é? Alguém dirá, pois tu tens fé? Então, alguém, porém, dirá, tu tens fé e eu tenho obras, não é? Então, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Vamos ler vamos ler 3 textos aqui, abençoados, sobre obras e sobre fé. Vamos ler aqui, então, Romanos 4, 5. Romanos 4, por isso nós não fazemos obras, tá? Romanos 4, verso... Olha aqui, Romanos 4, verso 2, vamos aqui. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Então, Abraão, ele foi justificado, né, na lei por obras, abençoados, né? Na graça não é por obras, tá? A justificação foi pela graça, não, nesse novo pacto não é por obras. Vamos aqui para um texto de Romanos 4, verso 5, tá? Romanos 4, vamos para o verso 5. No entanto, aquele que não trabalha, veja só, abençoados, veja só. No entanto, aquele que foi o apóstolo Paulo, tá? Falou conosco. Romanos 4, verso 5. No entanto, aquele que não trabalha, mas crê. Alô, então você tem que crer que você foi justificado, salvo, comprado por um bom preço, tá bem, abençoados? Pelo quê? Pela graça de Deus. Então você tem que crer nesse novo pacto, tá bom? Que está com o apóstolo Paulo. No entanto, aquele que não trabalha, olha aqui o que ele disse, o apóstolo Paulo. No entanto, aquele que não trabalha, mas crê em Deus que justifica o ímpio, a sua fé lhe é creditada como justiça, não é? Então, versículo 6, assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus acredita a justiça sem obras. Então, abençoados, essa é a graça que está a ele está a graça de Deus. Quem não entrar com o apóstolo Paulo, quem não se sujeitar ao ministério do apóstolo Paulo, não entende a graça. Vamos para mais uma aqui, Efésios 2:9. Vamos aqui também para Efésios 2:9. Efésios 2, verso 9.
A graça abençoado, ela no dia a dia, você vai regozijar. Efésios 2, verso 9. Quanta gente ainda não vive de obras, não é? Efésios 2, verso 9. Efésios 2, verso 9. Não das obras para que ninguém se glorie. Tá vendo o que o apóstolo Paulo falou? Olha, para mostrar, deixa eu ler aqui um versículo acima. Pois é pela graça que sois salvos. Olha, Efésios 2, o que o apóstolo Paulo, estou te mostrando a diferença da pregação de Tiago e da pregação de Paulo. E a graça de Deus está com o apóstolo Paulo, o ministro dos gentios que somos nós. Efésios 2, versículo 8. Pois é pela graça que sois salvos, não é por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não pelas obras para que ninguém se glorie. Não pelas obras, abençoados. Ler novamente para vocês, não é? Repetir aí, já li lá, agora estou lendo aqui de novo para vocês, não é? Até o 9, tá bom? E não pelas obras, e sim não das obras. Porque muita gente vai falar assim, mas eu tô salvo porque eu faço. Eu tô salvo porque eu faço assim, eu tô aqui, não é, evangelizando, eu tô fazendo essa obra para Deus, eu tô pregando, então eu sou salvo, eu tenho fé, mas eu também tenho que fazer obra. Estou fazendo isso por amor a Deus, abençoados, e por amor a vocês, para vocês verem como é o pacto que nós temos que viver, não por obras. Não há obras no ministério do apóstolo Paulo, abençoados, não há. A igreja está retardada, a igreja está lá atrás, antes de Cristo. A igreja parou nos livros históricos de Mateus, Lucas e João. É isso. Parou nos livros históricos de Mateus, Marcos e Lucas e João. Estes são os livros históricos. Ali não tem graça de Deus. Então Tiago andou com Jesus de Nazaré. Então Tiago pregou este evangelho aí da circuncisão. Aquele que tem que fazer. Vamos mais um pouco, abençoados. 20. Queres comprar, porém, o homem insensato, que a fé queres comprovar. Olha só o que Tiago continua ministrando, e dentro das igrejas está assim hoje, ministrando, botando dúvida na cabeça do irmão sobre a salvação. Alô? Queres comprovar, porém, isso aqui não era texto para estar pregando mais dentro da igreja, abençoados. Isso aqui não é texto do novo pacto, da nova aliança, não é texto para estar sendo pregado. Tiago, não. 20. Queres comprovar, porém, ó homem insensato, chamando os discípulos de insensato, que a fé sem obras é inútil. O fim da lei não é Cristo, abençoado. Então, na lei fazia-se obras, tinha que fazer. Na graça, Paulo disse, se é pela graça, se é pelas obras, já não é pela graça. Romanos 10, verso 14, não é? Romanos 10, 4, né? Então, o fim da lei é Cristo. Então, na lei se batizava, não é? Para remir os pecados, para ser salvo. Na graça, não. Na graça, você já teve a remissão dos pecados. Então, abençoados, vamos aqui para Romanos 4. Romanos 4. Romanos 10, 4, né? Romanos 10. Ah lá. Romanos 10. O fim da lei é Cristo, lá na cruz, abençoado. Da cruz para cá, estamos em graça. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então você tem que crer, abençoado. Você está morto, alô, você está morto para a lei, abençoados. Alô, a lei passa longe, a lei tem que passar longe de você, abençoados. Você está morto, alô, eu vou repetir, você está morto para a lei.
A lei tem que passar longe de você. De nós a lei está passando longe. Estamos mortos para a lei. Então, queres comprovar, porém, ó homem insensato, que a fé sem obras é inútil. Não foi pelas obras, olha só Tiago, sem entendimento e sem a revelação. Verso 21, não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Ele está lendo lá em Gênesis, 22. Então, olha, ele continua falando, Tiago continua falando para os seus discípulos. Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado. Então, ali em Gênesis, nem havia lei, abençoados, ainda. Ali é um período ali que eles viveram ali, não é? Eles viviam ali pela fé. Pela fé. Ali não tinha lei, não é? Então, eles faziam, né? Eles faziam obras, né? Eles tinham fé. Então, aquilo que o Senhor mandava fazer, eles eram obedientes, não é? Servos do Senhor, obedientes ao Senhor, não é? Cria em Deus e fazia-se lá as obras, né? Então, ali nem lei, a lei ela começa de Deuteronômio e Números, Levítico e por aí afora, não é? Então, ali em Gênesis 22, olha Tiago citando, abençoados, olha, não foi pelas obras, citando ainda, abençoados, antes de Cristo, ixi, meu Deus do céu. Então, imputando isso daí nos irmãos, obras, não é? Tiago, sem o entendimento da graça, mandando que os seus discípulos, mandando que os irmãos, olha, tem que viver de obras. Não foi, isso é uma falta de revelação tremenda. Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Não foi, olha, é tipo assim, né? Ele está dizendo assim, né? Não foi pelas obras, então é pelas obras que vocês têm que ser como Abraão, é pelas obras que vocês serão justificados. Não, abençoados, não é pelas obras no novo pacto que nós somos justificados. Alô, Cristo veio, morreu lá na cruz e nos justificou, nos deu a nossa eterna salvação. Amém? Citando Gênesis, citando o Antigo Testamento, abençoados. 22. Vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Claro, eu estou fazendo aqui uma obra para Deus, não é? Eu tenho tanta fé, abençoados, que eu sou salva, sou tanta grata, que eu sou aperfeiçoada, que eu sou perfeita em Cristo, que eu sou comprada por um bom preço, que eu sou justificada. Eu creio que Cristo fez tudo isso lá na cruz para mim, não é? Eu creio que Ele fez tudo aí. Por isso eu faço hoje essa obra aqui, por amor, não porque ninguém está mandando, ou porque algum pastor me mandou, ou porque imputaram em mim. Não, eu faço essa obra por amor a Deus. Para trazer as boas novas para vocês, que é esse evangelho da paz, que sou evangelho da paz. Alô, abençoados, evangelho da paz. Nossa, que se eu não me batizar eu vou para o inferno. Meu Deus, se eu não me batizar eu vou para o inferno. Eu preciso me batizar, abençoados. Então essa é a condenação que colocaram nos filhos de Deus. Se você não se batizar, se você não aceitar Jesus hoje aqui, você pode morrer amanhã, e aí? Como é que está você com Deus? Então é assim direto, essas perguntas direto dentro da igreja, sabe? Como é que está a sua vida com Deus? Não, abençoados. Você fala, quando alguém te falar assim, você fala, minha vida com Deus está muito bom. Eu estou sabendo que eu estou salvo pela graça. Efésios 2,8 está me falando isso. Eu estou sabendo que não tem mais diabo ao redor, que ele foi aniquilado, Efésios 2,8. Hebreus 2,14 está me dizendo isso, que não tem mais diabo, que ele foi aniquilado lá pela morte de Jesus lá em Cristo. Em Cristo foi feito tudo isso. Eu estou em paz. Então, esse é o evangelho da paz. Esse é o evangelho que não traz condenação, abençoados. Porque nenhuma condenação há em você. Romanos 8:1. Este é o evangelho da paz. Ele não traz nenhuma condenação. Agora aqui, o Tiago aqui tá botando condenação aqui nos filhos de Deus. Se você não fizer obra, então não adianta a sua fé. É isso que ele está dizendo, abençoados.
22, vezes que a fé se cooperou com as suas obras, não é? Então eu tenho fé que meu canal vai crescer, abençoados, mas eu tenho fé porque eu creio, porque ele me deu uma medida de fé. Então eu estou fazendo não para mim ter, eu não estou fazendo uma barganha com Deus. Eu vou fazer para que meus frutos aumentem. Não, abençoados, estou fazendo por amor mesmo, entendeu? Então eu tenho fé naquilo que ele já fez. E eu tenho fé também que ele dá o crescimento para essa obra, para que os irmãos recebam a graça, tá? É por fé. Se ele dá o crescimento, eu tenho paz. Paz, o evangelho da paz é esse, abençoado. Se ele der o crescimento, é ele quem vai dar. Eu estou fazendo. Se ele der, é ele quem vai dar o crescimento. E se ele não der, amém também. Este é o evangelho da paz. Tem fé? Tenho, abençoados. Eu tenho, que a mente de vocês vai ser descauterizada através deste evangelho. É isso, a minha fé é essa. Por isso que eu estou fazendo essa obra. É nessas coisas que você tem que ter fé. Vê que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então, quanto mais Deus me dá, quanto mais entendimento Deus me dá, mais eu quero dar para os filhos de Deus. E por isso a minha fé vai aumentando naquilo que ele me diz. Por isso a minha fé vai aumentando na graça de Deus. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado. Então, Abraão, ele teve créditos com Deus, né? Porque lá se fazia obras, não é? Então Abraão, ele ia crendo, não é? Então ele teve créditos com Deus. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus. Então muitos crê hoje em Deus. Crê em Deus, mas não crê no evangelho da paz. Não crê no evangelho do Cristo ressuscitado. O evangelho que foi concedido a Paulo, a revelação da graça. Não crê. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Como eu sou amiga de Deus. Eu sou amiga de Deus, abençoado. Ele é nosso amigo, viu? 24. Vedes então que o homem é justificado pelas obras. Olha só, o irmão Tiago, com a mente cauterizada, ainda lendo lei, ainda com o véu. Então, toda vez que lê a lei, está sobre o seu rosto o véu. Ainda lhe não foi revelado a graça, porque Tiago lê a lei para os irmãos, está ainda com o véu. Tiago 2, verso 24. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Olha, abençoados, que mente cauterizada. Tiago, ministro da lei, citando o Velho Testamento para o povo, e os pastores nas igrejas hoje lê isso aqui para os filhos de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então, os homens na nova aliança, abençoados, não são justificados pelas obras. E os homens hoje de Deus, os filhos de Deus, eles já foram justificados, porque Deus, sendo justo, nos justificou e nos aperfeiçoou. O justo nos justificou e nos santificou. Então isso aqui não é mais para ser pregado para as igrejas. 25. De igual modo não fomos a meretriz, Raabe. Olha só ele citando para a igreja, hein? Olha só, a igreja dele. E é o que fazem hoje os ministros. Alô? E é o que fazem hoje os Tiago aí. Eles citam isso aqui para a igreja deles, bota condenação no povo. Olha lá, mandando o povo fazer obra de igual, mandando o povo se batizar, senão não vai ser salvo.
mandando o povo lavar pés, mandando o povo tomar Santa Ceia, mandando o povo ungir com óleo. Alô? O povo hoje, abençoados, vem com esse monte de coisas, essas heresias aí, dentro da igreja de Cristo. Não estão vivendo a graça de Deus, estão imputando condenação nos filhos de Deus. De igual modo não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras? Olha só. Por isso que a gente não lê Tiago, abençoado. Isso aqui é uma comparação que eu estou fazendo com vocês. A gente não lê Tiago, Pedro e João. Tiago, Pedro e João, porque são apóstolos que põem condenação no povo. Estão com a mente cauterizada. O véu está posto sobre eles. Eles não têm a revelação da graça. De igual modo, não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras? Isso aqui não é mais para ler para as igrejas. Pelas obras, quando acolheu as espias e o fez partir para o outro caminho, ele quer dizer que vocês têm que fazer as obras, senão vocês não são justificados. E no novo pacto nós já estamos justificados pela graça de Deus e não pelas obras. De igual modo não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez partir por outro caminho? Vamos lá para Romanos 5. Vamos ver o que o Paulo falou. Romanos 5, verso 9. Romanos 5, verso 9. Muito mais agora o que Paulo falou? No novo pacto, depois da cruz. Muito mais agora que fomos... Alô, pega sua caneta e grife aí na sua Bíblia o que foi que o nosso apóstolo Paulo falou. Romanos 9. Romanos 5, versículo 9. Muito mais agora que fomos justificados. Grife também a palavra justificados. Pelo seu sangue. Seremos por ele salvos da ira. Seremos, porém, salvos da mente. De quem ainda está recebendo apostolado de Tiago. Tá vendo a diferença dos pastores? Eles põem condenação e Paulo tira a condenação, porque Paulo teve o entendimento da graça de Deus. Então vamos lá para Tiago 2, que nós estamos no versículo 26, tá bom? É o último versículo. Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então está provado para vocês que o justo está vivendo por fé e não por obras, porque pela fé vocês foram salvos. Maria, preciso fazer alguma coisa? Pela fé, vocês têm que crer nisso que está escrito, abençoados. É o que está escrito. O ministério do apóstolo Paulo vai trazer muito entendimento para nós, tá bom? E muitos vocês vão sair do engano que estão colocando vocês. Muitos de vocês vão sair do engano. Muitos. Vamos começar esse livro aqui, amém? Então eu vou deixar aqui meu graça e paz para vocês. Quando a gente começa a ler o livro de Tiago, Tiago está cheio de Tiago, pastor Tiago aqui, ele está cheio de a mente dele está cauterizada com a lei ainda. Então ele não está ministrando a graça de Deus para os seus discípulos. Aqui, quando eu vir aqui a página, abençoados, olha, em Tiago 5, verso 12, olha, sobretudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não serdes condenados, não é? Então, Paulo diz que não há nenhuma condenação em nós, né, abençoados? Mas toma uma posição, tá bom? Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Toma, o que quer dizer? Toma uma posição, abençoados, não é? Fique com um ministro de Cristo, né? Que vai anunciar grandes coisas para vocês, que é o apóstolo Paulo, tá bom? Não fique com um, não fique com outro, porque Deus não é um Deus de confusão e você vai ter confusão em sua mente, porque
vai acontecer, o que vai acontecer é você se confundir aí, apostolado de um, apostolado de outro, mas e se isso aqui está dizendo isso aqui está dizendo aquilo, então você vai começar a ter confusão na sua mente, tá bom? Então eu vou deixar aí um graça e paz para vocês, um beijo carinhoso, tá bom? A gente vai voltar sexta-feira, tá bom? Hoje é quinta, né? Tá chegando aí final de semana, né? Então um graça e paz para vocês, um beijo carinhoso, viu, abençoados? Tchau, tchau.